Oi pessoal, agora vamos fazer a questão 26. Se a soma das áreas de todas as faces de um cubo é igual a 54 centímetros quadrados, qual é a medida do seu volume em centímetros cúbicos? Então vamos lá. A princípio, a questão nos diz que a soma das arestas de todas as faces de um cubo é igual a 54. Beleza. Então, eu vou chamar isso aqui assim, a soma SA, a soma das arestas, certo? Lembrando que se a gente estiver observando uma face aqui, a gente olha isso como se fosse um lado, né? Já que é um quadrado. Mas como aqui a gente está falando de cubo, vamos chamar isso aqui de aresta, aresta e aresta, certo? Ah, Nilson, por que aresta? Porque a gente precisa recordar que o volume do cubo ele vai ser dado pela aresta ao cubo. Ou seja, a gente precisa descobrir qual é o valor da aresta, certo? Tudo bem? Então, vamos continuar. O enunciado ele ainda diz que a soma de todas as faces, e a gente simbolizou por isso aqui, né? A soma de todas as A soma das áreas, né? A soma das áreas vai ser isso aí, de todas as faces de um cubo. Ou seja, o cubo tem quantas faces? Uma, duas, três, quatro, cinco e seis, certo? Um cubo tem seis faces. Então a soma que ele fala aí, que é a soma das áreas de todas as faces, é igual a 54. Tudo bem. E isso ele está nos dando no enunciado. Igual a 54. Mas 54 o quê? Centímetros quadrados. Mas a gente não precisa colocar. Tudo bem? E agora a gente precisa observar o quê? Que isso aqui é a soma das áreas, né? Então, deixa eu literalmente retirar esse A minúsculo e colocar um A maiúsculo de área, certo? A soma de todas as áreas, certo? A soma das áreas de todas as faces, no caso, né? Como a gente tem seis faces, a gente pode trocar isso daqui, ó, pela área de seis figuras, já que é a soma das áreas, né? Só que são figuras iguais, né? A gente tem a área desse quadrado no teto, a área desse quadrado na base, a área desse quadrado na lateral direita, a área desse quadrado na lateral esquerda, a área desse quadrado na parte de trás da figura, a área desse quadrado na parte frontal, certo? Ou seja, temos seis figuras que são iguais. Então eu tenho 6 que multiplica a área desse quadrado, certo? Tudo bem? Por quê? Os quadrados são iguais. Então temos 6 vezes a área de um quadrado. Ah, Adilson, por que tu bota 6? Porque eu tenho a área do teto, a área da base, a área lateral direita, mais a área lateral esquerda, mais a área de frente da figura, mais a área de trás da figura, ou seja, eu tenho A mais A mais A mais A mais A mais A. E isso vai nos dar 6A, certo? Se aqui fosse um abacate, 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 teríamos o quê? 6 abacates, certo? Então, a ideia é essa. Então, temos que 6 vezes a área de um quadrado tem que ser igual ao quê? A 54. E aqui a gente vai resolver através de operações inversas. A gente quer se livrar o quê? Do 6 para descobrir quanto é que mede a área de um quadrado. Certo? Então, vamos lá. Vamos dividir os dois lados por 6. Fazendo isso, o que que vamos ter? Vamos ter aqui 6 vezes A igual a 54. Só deixa eu ajustar isso aqui. Igual a 54, certo? Só que vamos dividir os dois lados por 6. Então vamos lá. Aqui vai dividir por 6 e aqui vai dividir por 6. Quanto é 6 dividido por 6? É 1. Concorda? Se é 1, vai ficar 1 vezes A, que é A. Ou simplesmente a gente cancela e repete o A. Certo? Já que a gente simplificou o 6 pelo 6. Então aqui vai ficar o quê? Só deixa eu mudar essa cor novamente. Então aqui vai ficar que A tem que ser igual literalmente o quê? Quanto é 54 dividido por 6? De acordo com a tabuada, isso é o quê? 9. Então a área de um desses quadradinhos aí é igual a 9 centímetros quadrados. Literalmente é isso. A área de um quadrado é 9 centímetros quadrados. Nesse caso, né?
E daí a gente precisa recordar uma coisa. A gente precisa recordar também que a área de um quadrado, ou se preferirem simplesmente a área, certo? Já que a gente está chamando aqui de A, né? Tudo bem? A área de um quadrado, ela é o quê? Lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado. Só que aqui o nosso lado está chamando de aresta, certo? Então, a área de qualquer quadrado desse aí vai ser o quê? Aresta ao quadrado. Tudo bem? Só que a gente já descobriu quanto é que mede essa área do quadrado. A área do quadrado a gente descobriu que mede o quê? 9 centímetros quadrados, certo? Ou seja, essa área é igual a 9. Estou só fazendo a substituição aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando, o que vai acontecer? Temos que esse 9 vai ter que ser igual a aresta ao quadrado, certo? E depois a gente deve notar que o 9 ele pode ser escrito como o quê? Em forma de potência. 3 elevado a segunda ou 3 elevado ao quadrado, certo? E a gente repete o resto. Isso tem que ser igual a aresta ao quadrado. E agora a gente vai identificar o seguinte, ó. Vai identificar que isso está elevado ao quadrado e isso está elevado ao quadrado, certo? Então, se isso está acontecendo, a gente significa que o 3 tem que ser igual à nossa aresta, certo? Ou seja, traduzindo isso, vamos ter que o A de aresta, o A de aresta vai ser igual literalmente ao quê? Literalmente ao 3, certo? Então é isso que a gente conclui aí, tudo bem? Então concluímos daqui que a nossa aresta tem que ser igual ao quê? A 3. Mais 3 o quê? 3 centímetros. Tudo bem? A questão acabou? Não. Por quê? Ele pediu o volume. Só que para o volume, a gente precisava da aresta. A gente acabou de descobrir a aresta. Então agora a gente só vai substituir e calcular o volume, literalmente, certo? Então, vindo para aqui, temos que o volume vai ser o quê? A aresta ao cubo. Só que a nossa aresta é 3. Então vamos ter 3 elevado à terceira ou 3 elevado ao cubo. E depois a gente tem que recordar que o expoente ele diz a quantidade de vezes que eu vou multiplicar a minha base por ela mesma, certo? Então a gente tem que o volume desse cubo vai ser 3 vezes 3 vezes 3. E daí a gente pode fazer o seguinte: quanto é 3 vezes 3? 9. Quanto é 9 vezes 3? 27. Então a gente conclui que o volume desse cubo é literalmente o quê? 27 centímetros cúbicos, certo? E com isso a gente finaliza mais essa questão, mas antes disso, deixa eu marcar logo esse gabarito, que vai ser a letra B, certo? Então, caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.